Até quem não gosta de super-herói conhece o Superman. O personagem é icônico, é uma das propriedades intelectuais mais reconhecidas no planeta. Só que tem uma pegadinha escondida aí. Porque por trás de toda essa imagem do símbolo no peito, do uniforme azul, da cuequinha em cima da calça, tem uma pergunta que muita gente esquece de fazer. O que torna o Superman um protagonista? Pode parecer óbvio, mas não é. E o próprio Clark Kent tem dúvidas. Se você chegou agora, eu sou o Léo Pessoa e esse aqui é o Babylon. Por aqui a gente fala sobre histórias, roteiros, cinema. Se esse é o tipo de conteúdo que você goste, se inscreve no canal e deixa o like pra gente rápido, isso ajuda demais o canal a crescer. O protagonista de uma história, seja um filme, uma HQ, um livro, uma fofoca, não é quem aparece mais, nem quem tem os poderes mais legais. Às vezes, não é nem quem tá no centro do pôster. O protagonista é quem tem o maior dilema, é quem traz o maior conflito na história. É alguém que quer alguma coisa, mas que tem que pagar um preço para conseguir. É alguém que tem que fazer escolhas. E muitas vezes é alguém que se transforma. Porque um herói sem conflito não é um protagonista, é só uma estátua, um quadro. E uma estátua pode até ser bonita de olhar, só que ela não sustenta um roteiro. Desde a sua criação, o Superman sempre foi apresentado como o herói mais poderoso do mundo. Mais rápido que uma bala, mais forte que uma locomotiva. Mas isso, por si só, não faz dele um personagem interessante. Porque o que transforma alguém em protagonista não é o que ele consegue fazer. É o que ele precisa descobrir sobre si mesmo. É a dúvida, o desejo, o conflito. E isso tá presente nas melhores histórias do personagem. Tanto nas HQs, quanto nas animações, e em alguns dos vários filmes que já foram feitos. O personagem tem mais de 80 anos de histórias. E a gente lembra pouco das grandes cenas de ação. O que fica com a gente é sempre o drama. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir do novo filme escrito pelo James Gunn. Esse filme traz pra tela um sujeito com um drama muito relacionável. É um cara simplão, do bem, tá tentando entender onde e como ele se encaixa no mundo cada dia mais hostil. A pergunta dramática que move a história não é: será que ele vai conseguir vencer o plano megalomaníaco do Lex Luthor? É um pouco mais profunda e muito mais íntima. Será que ele ainda tem um lugar nesse planeta? Essa é a reflexão do Clark no filme, mas também a reflexão do próprio conceito do personagem Superman. O nosso mundo anda cada dia mais cínico, mais violento, mais intolerante. É normal questionar se um personagem que é puro otimismo e esperança realmente ainda ressoa com as pessoas nos dias de hoje. Sem entrar em competições, mas tem uma comparação interessante aqui. O Superman que veio antes, do Zack Snyder, ele se apoiava nesse mundo cético, cinzento. Então o personagem dele refletia essa realidade que vivemos. Ele era mais sisudo, deslocado, menos colorido, mais violento. Era um deus que olhava para a humanidade com uma certa distância e até um tanto de desinteresse. E essa é uma leitura interessante e até muito coerente com o espírito do tempo. Mas o Gunn vai para outro lado. Em vez de aceitar que o mundo anda desgastado, portanto o personagem precisa refletir isso, ele vai para o embate, para o conflito. Ele quer entender quem é mais forte, o otimismo de um ou o ceticismo de quase todos os outros. O filme abre com o personagem tomando uma surra de um vilão misterioso, e é dito que essa é a primeira vez que ele é derrotado. Só que a surra física pouco importa. A surra que importa é a que acontece logo depois, na entrevista que ele cede a Lois Lane. Ela verbaliza que a presença dele, as ações, a bondade dele, não é percebida como algo unânime. Existem contradições. Tem pessoas que discordam, que acham que o que ele faz é um problema. E é nesse momento em que a gente percebe que ele próprio não tá 100% convencido em fazer o que ele faz, em ser quem ele é. Essa entrevista é uma das melhores cenas do filme. É aí que a gente vê o Clark e o Superman se confundindo um com o outro. É nesse momento que fica claro que o nosso personagem vive sim um drama interno, um conflito interno. Quando Lex expõe a mensagem completa dos pais kryptonianos do Superman, esse conflito é intensificado. Toda a convicção que ele tinha era baseada em uma premissa falsa. Ele acreditava que a mensagem ia para um caminho de otimismo e esperança, que ele tinha que proteger a humanidade porque ela valia a pena. Só que, na verdade, a opinião dos pais deles sobre a humanidade era o exato oposto. E é aí que o verdadeiro conflito do filme começa. A ameaça do plano do Lex não são os meta-humanos que ele controla, não é o vilão martelo, sei lá o quê. A arma do Lex é o controle da narrativa e da opinião pública. De novo,
Não é se o Superman vai conseguir dar porrada nos capangas, mas se o Clark vai se manter fiel aos princípios quando até os pais que ele tanto idolatrava estão contra ele. Esse é justamente o ponto. O grande dilema do Clark não é sobre começar, é sobre permanecer. Não é descobrir quem ele pode ser, mas confirmar quem ele escolhe ser. E essa escolha de foco é o que diferencia o roteiro do James Gunn de outras franquias. Porque tem uns 20 anos que os principais blockbusters do cinema são filmes de herói. Quantas vezes a gente já viu a morte dos pais Batman ou o coitado do tio Ben do Homem-Aranha? Filme de origem já tá visto, né? A gente já sabe o que é. O James Gunn concorda com a gente e ele decidiu pular essa origem e começou a história desse personagem com o que em outras franquias seria tipo o filme 2. Repara nas trilogias de super-herói. Geralmente o primeiro é a origem, o segundo é a revisão. Mais do que aprender algo novo, a gente vai testar a convicção do personagem. Por isso, depois que a mensagem dos pais kryptonianos puxa o tapete dele, o Superman precisa decidir quem ele é e precisa fazer isso sozinho. E essa jornada traz um tipo muito específico de construção de personagem, que é o protagonista que é definido pelo seu papel social. No roteiro, as cenas sempre funcionam em torno de uma pergunta: quem é o personagem para essas pessoas? Em uma cena, ele é um alienígena, em outra ele é o salvador, em outra ele é o colega de trabalho meio otário, em outra é um namorado que não sabe muito bem ser um namorado, um símbolo político e por aí vai. Em todas elas, ele é obrigado a olhar para si mesmo e responder: eu estou reagindo à expectativa dos outros ou eu estou agindo conforme quem eu realmente sou? Esse tipo de personagem exige equilíbrio. Se o roteiro erra, o protagonista ele acaba parecendo muito passivo, mas quando acerta, entrega um personagem que tem camadas e que leva o espectador em uma jornada um pouco menos convencional. O arco desse tipo de personagem não é sair do ponto A até o ponto B, é descobrir que ele sempre esteve certo em se manter no ponto A. É um arco de fidelização, de convicção, é uma história sobre posicionamento. Superman, na maioria das suas histórias em quadrinho e animações, é o que a gente chama de personagem estático, no sentido de que ele não é um personagem que passa por uma grande jornada de transformação pessoal, mas ele é um catalisador que transforma todo mundo ao redor dele. No caso do filme do James Gunn, a gente tem uma jornada de descobrimento pessoal do Clark, só que quem passa por transformações são os outros personagens, principalmente a Lois Lane, e também o Senhor Incrível e a Gangue da Justiça. E é por isso que o Lex Luthor é um antagonista tão bom para esse protagonista. Os dois compartilham até certo ponto o mesmo dilema existencial: como se posicionar no mundo caótico. A diferença é que um é um repórter que ainda está investigando o que fazer, enquanto o outro é o narcisista que já chegou na conclusão faz muito tempo. Isso é o que dá ao filme o conflito central mais filosófico e menos físico. Trata-se de quem consegue sustentar o próprio posicionamento por mais tempo, apesar da dúvida, da rejeição e do ruído do mundo à volta. O Lex passa por cima dessas dúvidas. Sempre que ele é questionado, e ele é questionado várias vezes, ele responde com violência ou com manipulação, às vezes com esses dois elementos ao mesmo tempo. Já o Clark, ele aceita a dúvida, aceita a desconfiança, aceita que ele pode até estar errado, tanto que ele aceita até o mandado de prisão, mesmo que isso signifique que ele vai se machucar, que ele vai ser menos admirado. E a pergunta dramática desse Superman é: onde eu me posiciono? O roteiro de James Gunn escolhe uma resposta clara para o personagem. O lugar dele é entre as pessoas e não acima delas. E o roteiro escolhe mostrar essa resposta de forma prática em detalhes cotidianos, nem tanto em grandes discursos. Esse é um ponto importante de destacar, porque muito filme de super-herói cai naquele vício de resolver os dilemas com frase de efeito. Aqui até tem um pouco disso, claro, tem sim uma afirmação em voz alta do Superman pro Luthor no fim do filme, só que o James Gunn escolhe trabalhar com pequenos momentos que destacam a humanidade do Clark, como tomar um chocolatinho quente naquele momento de crise, ser fã de uma banda de punk rock que a Lois acha comercial demais, e dormir na casa dos pais no momento de maior fragilidade. Esse uso da humanidade tem uma função clara no roteiro, é a única coisa que o Lex não pode controlar. O Lex Luthor quer provar ao mundo que o Superman é uma ameaça alienígena. Para isso ele controla narrativas com seus macaquinhos haters, algoritmos, governos, meta-humanos, a mídia, tudo. Só o que ele não consegue controlar é o fato de que o Superman, no fundo, é sim um ser humano. Mais do que isso, o Clark, ele escolhe ser humano. Ele escolhe enxergar o lado bom da humanidade. Mesmo depois de tudo que ele passou, ser traído pelos pais, acusado pela opinião pública, #supershit, espancado, aprisionado, envenenado. Depois de tudo isso, ele ainda escolhe ficar do lado da humanidade. E nesse mundo tão caótico, escolher ter fé na humanidade é sim o seu maior superpoder. Lembra que o duelo do filme é o ceticismo versus o otimismo?
A desesperança versus a fé na humanidade, o Clark vence não quando ele dá porrada na engenheira e no Ultraman, mas quando os personagens ao seu redor se tornam mais altruístas. E até o Lanterna Verde do cabelo de cuia passa realmente a se importar com as pessoas. No fim das contas, essa capacidade de investigar a si mesmo, ao mesmo tempo que transforma o mundo ao seu redor, é o que torna esse Superman James Gunn um verdadeiro protagonista. Hey buddy, eyes up here. Já que estamos falando sobre heróis, tem um vídeo aqui no canal que a gente explora o que é o arquétipo do herói e faz isso com um personagem que eu aposto que não seria a sua primeira escolha. É só clicar no vídeo que está aqui na tela.